Sorria, você está sendo filmado. Sorria, 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 você está sendo filmado, não faça nada errado. Celulares me tornaram uma espécie de soldado que espera sempre o caos para usar como cenário. Vadias, 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 eu filmo a sua dança, minha lente sempre alcança a marca do biquíni e a calça agarrada. Depois botar na rede e mostrar pra rapaziada as brigas, as brigas, as brigas, elas eu nunca aparto. Adoro vias de fato, espero pelo sangue. Minhas lentes querem a chance de botar lá no Datena um vídeo que seja chocante. Não uso olhos para ver. A minha consciência perdi na adolescência, bombardeado por novelas que mataram minha inocência. A violência foi vendida, a nudez oferecida, agora é minha vez de fazer filme com a minha vida. Filme de supermercado mostra uma execução, 10 tiros no sujeito sem tempo de reação. A câmera no prédio flagrou aquela menina recebendo de um rapaz que pede a alma feminina. Violência banalizada e oferecida sem restrição nutrem os calos da alma que já não se importam com esta visão. Banda podre do mundo mostrada sem cortes e sem figurino se torna o passatempo de muitos meninos. Sorria do Maneva, né? Você está sendo filmado, teu chão. Em termos políticos, a sociedade de controle se aproxima dos totalitarismos analisados por Hannah Arendt. Uma sociedade de controle é uma sociedade atomizada que tende a isolar as pessoas ao mesmo tempo que fornece os meios para que elas sejam controladas todo o tempo. Você poderia perguntar, por que isolamento? Se hoje nos comunicamos o tempo todo pelas redes sociais, torpedos e mensagens instantâneas. Estas formas de comunicação pretendem aproximar as pessoas e criam a ilusão de que se pode estar em contato com um número quase infinito delas. Entretanto, ao ampliarmos de maneira indefinida o contato com as pessoas por meio dos recursos eletrônicos, tendemos a ter um contato cada vez mais superficial e ligeiro com todas elas. Assim, ao ampliarem a quantidade de contatos, essas tecnologias diminuem a profundidade desses mesmos contatos. Outra consequência desta forma de sociabilidade é o distanciamento cada vez maior da esfera da política. Ao ter de lidar com um número excessivamente grande de demandas da vida privada, nossas energias e interesses são inteiramente canalizados para dentro dela, de maneira que nos afastamos cada vez mais da esfera pública. Pelo contrário, tem aumentado isso. Claro que isso não precisa ser assim. Os mesmos meios de controle podem ser meios de ação política. Falando da ação política na sociedade de controle, Deleuze foi direto. Não se trata de temer ou esperar, mas de buscar novas armas. Não podemos lutar politicamente hoje com as armas do passado, pois elas já não servem. Precisamos buscar novas armas, inventar formas de ação para resistir ao potencial totalitário da sociedade de controle. Deleuze e Guattari analisaram também o capitalismo sob diversos aspectos e pensaram em uma ação política para sua transformação. Uma conclusão desses atores é que o capitalismo é um sistema elástico. Enquanto o marxismo afirma que o modo de produção se transforma quando se esgotam suas possibilidades de exploração e ele chega a seu limite, Deleuze e Guattari sustentam que o capitalismo sempre coloca seus limites mais adiante. Sempre estica a corda, né? Já se anunciaram algumas crises do sistema capitalista, mas ele sempre conseguiu se recompor e lançar seus limites mais adiante. Apenas um exemplo, a contracultura, o movimento hippie da década de 60 questionava o mercado capitalista. Para se opor ao sistema de consumo, os ativistas usavam roupas velhas e rasgadas. Para se opor à massificação, muitas vezes faziam suas próprias roupas, como forma de afirmar sua singularidade. Décadas depois do movimento, entretanto, o capitalismo se apropriou da estética hippie, transformando em mercadorias fabricadas em massa aquelas roupas que os hippies usaram para se opor à mercadoria. Este movimento de adaptação percebido do universo cultural também está presente no universo econômico. Jovens em uma lan house em São Paulo em 2009, isso já nem existe mais. Embora presentes no mesmo lugar, provavelmente jogando os mesmos tipos de jogos e, portanto, compartilhando interesses em comum, os rapazes dessa imagem estão isolados. Hoje em dia é o celular. Uma crítica contemporânea ao capitalismo. As obras em que Deleuze e Guattari analisaram o capitalismo se propuseram uma leitura política contemporânea são Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, publicado em 1972, e Capitalismo e Esquizofrenia, Meu Platôs, publicado em 1980. Che Guevara, grande militante anticapitalista, também se transformou em produto. Não tem foto, com camisetas com estampa de seu rosto são expostas para venda a turistas em Cuba e são vendidos no mundo inteiro. A força do capitalismo, segundo Deleuze e Guattari, reside no fato de que ele captura os nossos desejos e nos faz desejar aquilo que o sistema quer que desejemos. Agimos de acordo com nossos desejos pensando que somos livres, mas estamos sendo controlados e manipulados. Os autores afirmam que essa é a mesma dinâmica do fascismo que serviu de base para os governos totalitários.
Mas em vez de um fascismo de Estado, trata-se de um microfascismo, que é ainda mais eficaz porque passa despercebido, porque se estende por toda a sociedade. Se a força desse fascismo reside no desejo, está aí também a possibilidade de fazer resistência. Deleuze e Guattari falam de uma micropolítica que se constrói nas relações cotidianas e que pode resistir ao fascismo da sociedade de controle. Não podemos lutar com o Estado com suas próprias armas, pois seremos vencidos. Não podemos simplesmente usar as armas do controle contra o controle. É necessário inventar novas armas? Para Deleuze e Guattari não faz muito sentido negar o Estado e achar que é possível destruí-lo. Ao contrário, é preciso reconhecê-lo, conhecer sua força para tentar mantê-lo afastado. E essa é uma luta constante, não uma revolução que se faz. E depois dela o mundo se torna completamente outro. Essa é a lição daquilo que eles denominavam revolução molecular. Uma revolução que se faz todo dia, nas pequenas coisas, procurando agir de modo não fascista, cada um consigo mesmo e com aqueles que estão próximos. Inventar formas de viver o próprio desejo, não se deixando capturar e controlar. Não uma grande revolução que porá fim aos problemas e que criará uma nova realidade, mas pequenas revoluções permanentes que vão produzindo novos fluxos de desejo e de ações, novas possibilidades de ser, de sentir, de pensar, de agir. Esse seria um caminho possível para construir laços sociais que não nos deixem no isolamento, presas fáceis para um novo totalitarismo, né? O desenvolvimento de sentimentos contrários àqueles predominantes em uma sociedade capitalista pode ser o caminho para a construção de uma nova sociabilidade, né? Tem uma foto de 2012 formando um jogo com as palavras revolução e amor em inglês, né? Revolution, né? E pegando o L, o O, o V e o E para se transformá-lo em love, né? Ao contrário. Grafite muro em Penillan, em Cardiff, País de Gales. Vamos agora falar sobre preconceitos. O nazismo soube fazer uso do preconceito para construir ódio racial contra os judeus, unindo o povo alemão. No texto a seguir, que a gente vai ver agora, da filósofa húngara Agnes Heller, fala sobre o preconceito e sua ação no cotidiano. O preconceito é a categoria do pensamento e do comportamento cotidiano. Os preconceitos sempre desempenharam uma função importante também em esferas que, por sua universalidade, encontram-se acima da cotidianidade, mas não procedem essencialmente dessas esferas, nem aumentam sua eficácia. Ao contrário, não só diminuem, como obstaculizam o aproveitamento das possibilidades que eles comportam. Quem não se liberta de seus preconceitos artísticos, científicos e políticos acaba fracassando, inclusive pessoalmente. A maioria dos preconceitos, embora nem todos, são produtos das classes dominantes. Mesmo quando essas pretendem, na esfera do para si, contar com uma imagem do mundo relativamente isenta de preconceitos e desenvolver ações correspondentes. O fundamento dessa situação é evidente. As classes dominantes desejam manter a coesão de uma estrutura social que lhes beneficie e mobilizar em seu favor, inclusive os homens que representam interesses diversos, e até mesmo, em alguns casos, as classes e camadas antagônicas. Com a ajuda dos preconceitos, apelam à particularidade individual que, em função de seu conservadorismo, de seu comodismo, de seu conformismo, ou também por causa de interesses imediatos, é de fácil mobilização contra os interesses de sua própria integração e contra a praxis orientada no sentido do humano genérico. O camponês húngaro que se lançou com entusiasmo na Primeira Guerra Mundial, ou o operário alemão entregue de corpo e alma a Hitler, foram tipos humanos manipulados através de sistemas de preconceitos. Não é casual que fossem manipulados seus interesses imediatos, sua particularidade individual foram mobilizados contra seu ser humano genérico, e de um modo tal que passaram a aceitar como integração superior as formas ideais de serviço a uma consciência de nós. A questão é essa: como libertarmos dos preconceitos? Algum esquema, alguma receita, algum conselho que garanta essa libertação? Naturalmente que não. Em muitos casos, apenas a posteriori poderemos ver que uma opinião era um preconceito, e com muita frequência não somos capazes de perceber o ponto histórico nevrálgico no qual nossas ideias não preconceituosas convertem-se em preconceitos. Nesse campo há tanto risco quanto em qualquer outra escolha que fazemos em nossa vida. Está na obra O Cotidiano e História de Agnes Heller, né? Ela nasceu em 1929, socióloga e filósofa húngara, nascida em Budapeste. Foi discípula do filósofo marxista húngaro George Lukács, né? Viveu entre 1885 e 1971. Atualmente ela é professora na New School for Social Research em Nova York. Dedica-se à filosofia de Hegel, à ética e ao existencialismo. Sua obra podemos destacar em torno de uma filosofia marxista do valor de 1972 e uma filosofia da moral de 1990, né?
É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí, até a próxima.